Galera, boa noite. Aqui quem vos fala é Fausto, da São Paulo, como vocês conhecem, para mais um episódio do nosso podcast da São Paulo. E como vocês sabem, estou bem acompanhado aqui do meu amigo Herbert Neres. Herbert, dá um oi aí pra galera. E aí, galera, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do nosso canal. E comentaremos um pouco do jogo passado, jogo de amanhã contra o Cuiabá, do sorteio da Copa do Brasil contra o Vasco, do meu amigo Fausto aí. Muito obrigado, meu cara. Então, vamos lá começar os nossos trabalhos aqui, né? Começando pelo fatídico jogo entre São Paulo e Santos, né? Santos e São Paulo, clássico Sansão, onde a gente infelizmente saiu com a derrota, né? Novamente, já preocupante por esse início de campeonato brasileiro, que está muito. Por mais que a gente ainda não deva acender totalmente o sinal de alerta, está na hora de começar a lutar para melhorar essa posição, para entrar definitivamente no campeonato. Então, meu amigo, eu te pergunto, faça um resumo aí do jogo para mim, da sua opinião, seus destaques. E Não tem muito a se dizer. Jogo passado, o São Paulo totalmente perdido no clássico. É uma postura totalmente diferente que tínhamos visto nos últimos clássicos que tivemos contra o Palmeiras, o próprio Santos mesmo, aquele 4-0 no Morumbi. E é um jogo para esquecer, cara. E tomamos no tático do Fernando Diniz, nosso ex-treinador. triste, né? Triste demais levar no tático dele. Mas eu até falo que tático tão grande assim, eu acho que foi mais do time mesmo, né? É, O... Pode falar, pode falar. não, eu concordo contigo aí. Eu acho que o individual do Santos foi mais essencial aí do que o. Digo no tático porque é o treinador do Santos, é o Diniz. Perder para o time dele é sempre complicado, motivo de chacota, é aquilo. E esse jogo aí nós tivemos mais pontos negativos do que positivos. O próprio Reinaldo, o Lisieiro, o Igor Vinícius. Né? Coisa que a gente comentou no último podcast, diga de passagem, né? Exatamente. Então, meu resumo para o jogo foi aquela coisa que eu falei. Lembrando o último podcast que a gente fez, referente até no pré-jogo, né? Que eu achei que ficou meio estranho, o Reinaldo na zaga. Eu acho que essa derrota, em geral, eu acho que teve em todos os desfalques, como a gente falou, e até agora o Luciano também, novo desfalque, mas o time, eu acho que ele errou muito na escalação e na forma de jogar. Primeiramente, você fazer um homem a homem num estilo Diniz, que é o jogo de passe, de possessão de bola, é muito complicado. Principalmente quando você tem um zagueiro improvisado que não sabe marcar, que sempre foi o problema do Reinaldo, ele não sabe marcar. A gente leva muita bola Exatamente. nas costas, né? E você colocar um sistema desse modo para marcar jogadores que sabem fazer um passe, por mais que ainda não seja num nível alto, o Santos conseguiu em um lance, que foi até o primeiro gol, o gol do Marinho, que o Jean Mota dominou, foi um lançamento. O Reinaldo, não sei se foi o Reinaldo ali, mas eu acho que foi, se eu não me engano, não tenho certeza, salvo engano. O Marinho correu, se desmarcou dele e ficou livre. Por quê? Quando você marca homem a homem, você dá essas chances. Então o certo seria marcar em zona. E a escalação, para mim, colocar o Reinaldo na zaga, eu acho que você poderia ter colocado o Léo Pelé, que já era improvisado, mas tinha uma certa familiaridade com a posição. Então eu jogo um pouquinho dessa derrota para o Crespo. Agora, vale citar, como um memorando especial, que o Benítez ele entrou em 30, 20 minutos, o São Paulo teve duas chances. Você vê que o Benítez é um cara diferenciado. Sobre isso mesmo, cara. A entrada ali.
mudou um pouco o jogo. E eu já tinha desistido do clássico ali entre os 30 e 35 minutos de jogo. E eu tinha desligado a TV já. Então você desligou a TV, né? Ah, cara, vou falar pra você que eu tava assistindo o jogo, né? Porque a gente faz os comentários e tem que assistir o jogo. Mas eu tava já achando que não ia acontecer nada, porque o time tava sem criação, começou a ficar aquele bater cabeça, não tinha mais, não tinha criação ofensiva, a bola ficava girando, aí jogava a bola na área, tava alguma coisa, mas não saía nada. Aí o Benítez entrou, o time conseguiu 3 lances muito bons. Até mesmo por pouco não fez o gol, cara. A bola chegou tirando o gol anulado do Igor Vinícius, teve aquele Sim, esse que lance para mim eu consegui ver ainda. Ali, eu não, ia te perguntar sobre isso também. Para você ali estava impedido. cara, eu sinceramente eu vi impedimento, ele estava na frente, acho que não teve nem discussão, acho que não teve nem polêmica, acho que a minha única polêmica e crítica que eu faço é até o futebol brasileiro, a demora do VAR é gigantesca ali, você viu que os jogadores ficaram esperando ali, por mais que até a confirmação. Novamente, ele não teve muita dificuldade, para mim foi impedido de fato. E tirando esse lance, a gente não teve nenhum outro lance assim perigoso. Isso deixa muito triste, porque a gente vive de uma dependência do Benítez, né? Então, É do, ele entrou, é do mudou o jogo. Benítez, é o Luan, o Arboleda, que estará voltando aí nos próximos jogos, depende da seleção dele. O Equador, que ainda não pontuou, que eu me lembro, E ele se ainda não Deus quiser, pontuou. não vai pontuar. Exatamente. Cara, eu E acho que pode. poderia ter goleado o São Paulo ali. Teve aquela bola do Marinho na trave do Santos. E eu fiquei muito puto, fazia tempo que eu não ficava puto assistindo São Paulo. É pra ser o mais natural possível. Eu fiquei puto mesmo, puto. Cara, eu acho que fazia tempo que a gente não ficava tão com raiva do time, porque o time demonstrou um amadurecimento nos últimos jogos, né? Desde o São Paulo do Campeonato Brasileiro teve a mudança de técnico, então acho que no Paulista a gente não ficou puto, a gente ficou muito feliz. Na Copa do Brasil a gente teve aqueles momentos, mas o time voou no segundo jogo, né? Mas eu falo para você que eu acho que o resultado, eu vou usar um bordão do Diniz. Fiquem com seus resultados enganosos, que eu fico com o meu jogo bem jogado. O problema é que a gente não teve um jogo bem jogado, mas acho que o Santos teve os gols do Santos aqui, tirando aquele passe que o Liseiro deu, que para mim foi absurdo, porque eu nunca vi um jogador que tenha a obrigação de distribuir o jogo e fazer a ligação entre a defesa e o ataque, dar um passe para trás sem olhar. Desculpa, é fundamento básico. Você pode ser o cara mais confiante do mundo, mas você olha para ver o jogo, você vê quem tá lá. E aquela bola na trave do Marinho, para mim, puta, se entrasse ali, para mim seria até Puskas, porque puta que pariu, seria um golaço maravilhoso. Foi um lance isolado, falta não dá para você criticar. O que eu critico é que, novamente, a gente tá sem ideias, né? Eu acho que o time tem a volta dos jogadores, provavelmente o Arboleda venha primeiro, porque eu acho que a Copa América, o Equador não vem bem e para mim vai sair logo, não vai se classificar, por mais que a Copa América, esse regulamento é esquisito pra caramba, né? Exatamente. É horrível para não deixar esse comentário do futebol, para mim é horrível. A gente vai ter a volta do Luan também, do Benítez voltando assim, o Daniel Alves vai ainda ficar na Olimpíada agora também. Então eu acho que são desfalques importantes que fazem diferença em qualquer time. Mas o que me deixou mais triste nesse jogo, o que me deixou mais puto realmente, foi porque alguns jogadores que são até titulares, que têm entrado bem, não jogaram bem,
não conseguiram jogar, cometeram erros estúpidos, e para mim o Crespo errou feio na escalação e na maneira de se portar. Então, para mim, o resumo disso daí, para mim, termina nisso aí. Agora, para emendar, já te fazendo uma pergunta, nota do jogo, cara. Nota do time pro jogo. Cara, ser sincero mesmo, nota 2. Ridículo, Rapaz, cara, ridículo. Fazia tempo que eu não ficava nervoso assistindo São Paulo. Fazia tempo que eu não ficava nervoso vendo o Reinaldo jogar. Não vou criticar muito ele porque ele não estava na verdadeira posição de origem dele, que ele é um lateral, como você disse, ofensivo, não tem nada de defensivo, ainda mais jogando de zagueiro. Mas o primeiro gol, costa deles lá, Lisieiro também patético. E nota 2, cara. Nota 2 pra esse jogo aí. E eu falar em sigo. Reinaldo, ele tomou o terceiro amarelo e tá fora pro jogo contra o Cuiabá, o jogo de amanhã contra o Cuiabá. Ele e o Ele e o Igor. Igor Vinícius. Sim, exatamente. Não sei se é O que... reforço, não sei se é reforço ou desfalque. Então, eu ia te fazer essa pergunta agora e eu preciso de uma resposta sua, sincera. Reforço ou desfalque? Cara, para o Reinaldo ser zagueiro, caso ele pudesse jogar pro jogo de amanhã, seria reforço, cara. Reforço. Mas se fosse na posição de origem dele, talvez fosse desfalque. Então é reforço. Igor Vinícius é reforço também. Horrível. Eu vou te ajudar nessa daí e vou responder também. Para mim, no caso, o Reinaldo seria um desfalque, porque eu gosto dele ofensivamente. Eu acho ele um jogador extremamente limitado. O pessoal fala que ele é um ídolo ou alguma coisa assim, as pessoas dão muito valor para ele por ser esforçado. Eu falo, ó, só que o São Paulo Futebol Clube é um time tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores. Para mim, você não tem que ficar bajulando jogador esforçado. Para mim, você tem que ter jogadores competentes. Por mais que eu goste dele mesmo, eu acho que ao início assim é um desfalque, porque a gente tem até um garoto da base que tá jogando bem, mas eu acho que ele faz uma diferença assim, ele falta aquele apoio, até que talvez a gente sentiu esse apoio, falta desse apoio nesse jogo, porque a gente não Exatamente, cara. conseguiu fazer nenhuma jogada ofensiva apoiando, usando os alas a apoiar. O Igor Vinícius, como você falou, para mim é extremamente reforço. Para mim, eu acho ele muito fraco. Eu acho que ele é um jogador que ele precisa amadurecer muito. Então, vai ser um desfalque e um reforço. É um jogador oscilante. Faz 2, 3 partidas boas e o resto ruins. Exatamente, ele não puxa a resposta pro lado dele. Então, eu acho que a gente precisa de reforço nessa área aí. Por mais que a gente tinha o Orejuela também, que não tá jogando, e o Daniel Alves, né, que estão os dois desfalques, mas mesmo assim. Vamos Bora, já passar pro bora. próximo. Bora falar sobre o nosso próximo adversário, o Cuiabá, que eu literalmente não conheço basicamente nada sobre. E eu deixo para você comentar aí. Vamos, vamos lá. O Cuiabá, acho que o grande nome do Cuiabá assim, tá no gol, que era um goleiro que a gente até sondava, né? O Walter do Corinthians, que eu acho que é um Sim, ótimo goleiro. Ele teve o azar de ter o Cássio, porque o Cássio também, acima de tudo, eu acho ele um bom goleiro. Não, eu tenho algumas desconfianças dele, né, naturalmente, mas eu acho o Walter um bom goleiro. Cuiabá vem mal, né? Não é um time, eu acho que é um time que briga visivelmente contra o rebaixamento. Não é um time muito técnico, é um time mais que busca uma solidez defensiva e joga um contra-ataque. Básico daquele time. buscar um erro do adversário. Esse seguro o padrão. Exatamente. É o padrão retranca. É Isso. um padrão retranca que a gente tem tudo para passar. Eu acho que esse jogo, de verdade, vai ser o marco do botãozinho. Se a gente não ganhar, tem que apertar o botão, tem que chamar as pessoas para responder, já
chamar a responsabilidade, né? Falar, ó, a gente precisa melhorar isso aí, galera. Porque não é a mesma coisa da Chapecoense. Só que a Chapecoense ainda relevei que estava no começo. Agora a gente perdeu no clássico, 2-0, jogando nada, absolutamente nada. E agora a gente vai ter o Cuiabá, um time que visivelmente é muito mais fraco. Com todo respeito ao Cuiabá. Mas o São Paulo não tem outro resultado a não ser vitória. Empate para mim é péssimo resultado e derrota é impensável. Eu não penso em derrota. Não tem como perder para esse time. Não tem como perder. Naturalmente, não tem como perder usando a base. Sempre o São Paulo consegue fazer uma proeza, mas não pode perder. E eu enfatizo isso. Então, se a gente não conseguir os 3 pontos nesse jogo, para mim tem que apertar o botão de alerta e começar a cobrar geral, porque, a gente já vai para uma fase que tudo bem que ainda é o início, mas já vai para uma fase já meio perigosa, sabe? Os times que não conseguem ganhar, não conseguem fazer essas sequências assim, geralmente brigam também por rebaixamento. E o São Paulo não tem elenco para isso. O São Paulo é elenco de brigar para Libertadores. E para mim é isso. E isso me assusta bastante também, vou reforçar o que você disse. Já é a sexta rodada do campeonato e o time ainda não acordou, tá empatando, perdendo jogos e o rebaixamento aí pode se tornar uma realidade, cara. Eu temo muito a isso. Só a gente vê nos últimos anos aí os times incaíveis, Caíram. Internacional, Cruzeiro. Exatamente. Eu ainda falo para você que é o seguinte: no começo de campeonato, até a sexta, sétima, oitava rodada, é mutável. Você vê que até no último campeonato o Vasco liderou. Fatos obscuros do futebol brasileiro, o Vasco liderando o campeonato. Né? Até o nosso rival ali, que vamos puxar já para o jogo da Copa do Brasil, liderou, mas foi rebaixado. O São Paulo, eu acho que não chega a ficar tão preocupado assim com o rebaixamento, porque o elenco tem qualidade para mudar isso em qualquer momento. Quando voltar os jogadores dos desfalques, assim. Mas o que me preocupa mesmo é perder ponto estúpido. E existem times que a gente não pode perder de maneira alguma. E para mim, esses times são o América Mineiro, o próprio Cuiabá, a Chapecoense. Exatamente. Juventude. Exatamente. São os 4 Os times que quatro subiram. exatamente, os 4 que subiram aí. Vão brigar para não cair e a gente não pode perder de jeito algum. Exatamente. São esses pontos que estão sem ser garantidos. E a gente vai ter nas 6 primeiras rodadas 2 desses times. E a gente perdeu o ponto. Para mim, o empate contra a Chapecoense foi um resultado que foi ruim, né? Como eu até falei no último podcast também. Por mais pelas questões, para mim foi um péssimo resultado, aliás, porque a gente precisava pontuar nessas assim. Quer fazer mais algum comentário sobre esse jogo? Não, o que você também concordo plenamente contigo. E dessa vez eu não vou palpitar, vou ficar quieto. Vamos ver, se a gente ganhar, a gente não palpita mais. Porque aí é Exatamente. sinal da zica. Tudo bem que esses Bora. contra o Cuiabá, né, meu amigo? Se a gente não ganhar também. Se não ganhar do Cuiabá, né? Pelo amor de Deus. É, eu ia colocar até. No momento, eu já tô até imaginando a edição, a gente colocando a imagem do Thiago Neves. Não vou fazer isso que é muita zica. Mas vamos lá. Agora, bora falar um pouquinho sobre o nosso adversário da Copa do Brasil, o Vascão aí, o Vasco da Gama. Expectativas para esse jogo, palpite, se você quiser palpitar aí, eu vou ficar na minha. E cara, É, eu acho que o São Paulo não teve muita sorte não. Eu pego pelo retrospecto entre São Paulo e Vasco. São Paulo acho que você, não vence o Vasco em São Januário desde 2013, 2014 por aí. mas você acha que. Qual você acha que seria o pior time, assim, pra gente ter. Certo time, assim? Ou se você Não, pudesse acho, escolher, usando ali a base, quem você preferiria pegar? Qualquer um, sem regra nenhuma. cara, eu acho que o Flamengo, por ser freguês,
um ABC da vida, time de Série D, e a Juazeirense. E quem eu não era o Grêmio, até porque eles eliminaram nós na Copa do Brasil passada, nas semifinais. O Atlético Mineiro também, que eu sempre digo que o São Paulo é freguês do Galo, infelizmente. E mata-mata também, é só Libertadores lá de 2013. Apesar que eles foram eliminados por nós em 2016. O Grêmio Atlético Mineiro, todos que eu não queria ter enfrentado, cara. O resto, poderia vir qualquer um. Então, eu acho que aí a Copa do Brasil só vai ficar mesmo difícil na semi, né? Porque os times ali ainda tem muito time que tecnicamente no papel é mais fraco que o São Paulo, que muitos outros. Mas eu acho que o Vasco é uma incógnita, eu falo para você, porque você pega na Série B, é um time que ganhou do CRB lá de 3-0. Foi um resultado enganoso, eu falo para você, porque eu vi partes dos jogos. E o Vasco fez um gol, mas levou um sufoco do CRB e depois, em poucos minutos, fez 2 gols. Então acho que o resultado foi um pouco enganoso. Mas é um time que, por exemplo, levou uma surra do Avaí. O Avaí simplesmente dominou o Vasco, o jogo anterior, né, do CRB. Então eu acho que realmente a gente tem essa parte do tabu, né, do próprio São Januário. O ano passado o Vasco prejudicou muito a briga do título do São Paulo, né? A gente empatou no Morumbi e perdeu lá. E esses pontos fizeram muita falta, né? A gente perdeu 2, no caso, 2 pontos, não. A gente perdeu 5 pontos, né? Porque a gente empatou 1 e a outra derrota, então a gente perdeu 5 pontos. O Vasco tirou 5 pontos da gente que fizeram falta no final, né, cara? Exatamente. Então eu acho que a gente tem mais time. O Vasco não é melhor que a gente, o Vasco é muito imprevisível, mas também eu acho que o nosso realmente foi um dos mais fortes, assim, que a gente pegou. Eu acho que é o único time tradicional, porque os demais eu acho que ficou muito fácil. Então eu acho que a gente vai. Eu acho que a gente passa, não vou falar que não. E se a gente não passar do Vasco, a gente, sinceramente, eu acho que não tem muita. Não tem motivo até sonhar com nada mais, né? Porque é um Não time vai ter técnico. muito a se dizer na temporada. A temporada, se ser eliminado pelo Vasco, a temporada acabou. Exatamente, porque eu acho que o São Paulo dessa vez tem que focar na Copa do Brasil, porque simplesmente o brasileiro. Eu até vou te fazer uma pergunta em específico agora, já para a gente puxar para o encerramento do nosso podcast. Cara, eu vou te perguntar, o que você espera do São Paulo nessas 3 competições? Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Eu sempre comento, cara, que o planejamento do São Paulo para essa temporada foi chegar na final. Chegamos e fomos campeões. Ficar entre os 4 ali do Campeonato Brasileiro. Tentar as oitavas da Libertadores, conseguimos chegar na classificação. Copa do Brasil, mas sendo o mais positivista possível. O São Paulo chega na final de Brasil e fatura o título. Eu acho que essa temporada a gente ganha a Copa do Brasil. Digo pela fragilidade das equipes. Uma metade ali é de Série B, Série D, o ABC, a Juazeirense, e na Série B tem o CRB. Eu acredito que o São Paulo chegue na final da Copa do Brasil. Então, eu sigo a sua análise, eu acho que é a mesma coisa que eu penso. Na Libertadores, em específico, eu acho que a gente consiga chegar até uma semifinal. Porque o grande, até respeitando o Palmeiras, que eu falo que para mim não vai cair para a Universidade Católica, respeitando o Palmeiras por ser um clássico, por mais que a gente tenha um bom retrospecto contra o Palmeiras na Libertadores, eu acho que o grande, porém, é o Racing, porque a gente tem um tabu contra o Racing e o Racing pegou demais, né, pra gente. Agora, eu acho que o São Paulo consegue chegar até uma semifinal da Libertadores, da Copa do Brasil, sabe jogar mata-mata. E do Brasileiro, eu fiz um quarto, quinto lugar. Eu acho que também
seria bom para o planejamento ao total da temporada. E por hoje já tem. Eu ia falar agora, se você quer complementar com mais alguma coisa, alguma Não. algum comentário. Só agradecer mais uma vez o pessoal que tá acompanhando a gente, curtindo, compartilha o vídeo para a família, para os rivais aí, que é sempre bom. Ah, beleza. Então eu vou fazer os agradecimentos. Assim, primeiramente, eu sempre agradeço a você. Muito obrigado pela participação, pela ideia do canal. É algo que está se tornando muito divertido para mim fazer. E agradecer aos nossos inscritos, nossos colegas que estão sempre comentando, dando like, se inscrevendo, mandando para os parentes, para todo mundo. E eu dependo muito deles, então eu agradeço pra caramba. Já dou uma boa noite a todos os nossos inscritos. E como sempre, de praxe, por favor, se inscreva no canal, dê um like, comenta, compartilha com amigos, parentes, rivais, com quem vocês quiserem. O que importa é compartilhar e sempre deixar um feedback aí pra gente, tudo bem? Então, Herbert, novamente, uma boa noite e nos vemos na próxima, meu amigo. Boa noite, Fausti. Boa noite a todos e fui!